Se ele tá confiante e ele está um comunicador confiante, a gente... Vocal. Vocal. Ai, que A gracinha. gente vai Olha, deixar como ele está. eu falo, eu ouço essas histórias, eu fico arrepiada, fico mesmo, vou ficar sempre, porque eu acho que é isso que move a gente transforma muitas vidas, né, Cris? É uma responsabilidade muito grande, assim, até impactada, porque é algo que transcende, né, algo que a gente impacta muitas famílias, muito da qualidade de vida, do bem-estar dessas famílias. Olá a todos, estamos de volta para mais um episódio do Formare Talks. No episódio anterior falamos sobre comunicação aumentativa e alternativa, CAA, e a ciência A. Hoje vamos explorar o papel de diferentes partes do processo da equipe interdisciplinar, família e comunidade. Cristiana Esteira está aqui para conversar com a gente de novo. Ela é fonoaudióloga, especialista em linguística aplicada, especialista em motricidade oral e disfagia, mestre em inovação e ensino em saúde. A Cris tem uma sólida experiência, é terapeuta desde 2004, atuando com linguagem, fala e comunicação com pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento e necessidades complexas de comunicação. Diversas formações fazem parte da carreira da Cris, como CAA, PECS e POD avançado, além do LEMP. É terapeuta com vários certificados em Prompt, DTC e REST, abordagens indicadas para pessoas com transtornos motores de fala. Tem formações também na área de ABA, modelo Denver de intervenção precoce. Cris, seja muito bem-vinda de novo, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o tema de hoje e vamos começar do começo, para quem não conseguiu ouvir nosso episódio anterior, falar um pouquinho sobre o que é a CAA, só para dar uma introduzida no assunto. Certo. A sigla CAA, né, é Comunicação Aumentativa e Alternativa e se refere a qualquer forma de comunicação que sirva para a gente expressar as nossas ideias. Então, pode ser um dispositivo, pode ser um livro, dependendo da situação, pode ser até o WhatsApp, né? Então, assim, vai depender mesmo. É um conjunto de estratégias que a gente utiliza para expressar as nossas ideias, na ausência parcial ou total de fala. Perfeito. Cris, pensando no tratamento com o uso da CAA, por que é tão importante que as pessoas se envolvam no processo de implementação da CAA? Porque a CAA, muitas vezes, dependendo se ela acontece muito cedo no desenvolvimento, esse impedimento de fala, ou uma questão de desenvolvimento de linguagem, como acontece no autismo, a gente precisa lembrar que essa criança vai precisar estar exposta à aprendizagem de uma nova língua. Então, precisamos recrutar todos os parceiros possíveis, né? Desde quem encontre um potencial para ele, tipo, né? Alguém que diga, olha, ele vai se beneficiar de CAA, então um parceiro que vai dizer, um médico, um professor, a própria família, né? Até mesmo um profissional adequado, como fonoaudiólogo, psicólogo, todo mundo que vai se envolver ali nessa parte, terapeutas ocupacionais também, e a gente vai precisar da família, dos amigos próximos, inicialmente, essa turma toda aqui para dar certo a CAA é muito importante na implementação. Você acha que a gente consegue fazer uma analogia, por exemplo, né? Uma pessoa que é brasileira e muda ali para os Estados Unidos e começa numa escola nova onde só ela fala português. Ela vai para o mercado, ninguém fala a língua dela. Ela vai brincar no final de semana, vai no parque, ninguém fala a língua dela, ela não consegue interagir porque ela não é compreendida. Ela vai para a escola, ninguém consegue entender. E para ajudar, ela é uma intercambista, tá? Ela não está na casa com os pais dela, ela está numa casa de família que todo mundo fala inglês também, né? Então, todo mundo desses lugares vai precisar dar um suporte para que ela consiga falar, aprender uma nova língua. É mais ou menos isso? A gente pode, a grosso modo, falar que é isso ou não tem nada a ver? Pode sim, com certeza, porque ela vai precisar de aumentar o input dessa língua, então ela vai precisar receber muito dessa língua nova para conseguir se expressar, você concorda? Então, assim, é mais ou menos o que acontece sim na CAA. Então, vai depender da época que acontece a CAA na vida desse indivíduo, né? Se é mais tarde e, por exemplo, você ficou com a escrita preservada, você consegue se comunicar por um bloco de notas, por um sistema escrito.
Quando a gente está falando da infância, que é nosso foco aqui, né, da infância e dos nossos jovens, a gente precisa lembrar que eles vão precisar de um apoio para desenvolver linguagem. Então, eles também precisam que o input não seja só falado, que o que entra, né, precisa também ser modelado, para que eles também possam se expressar das duas formas, né? Então é como se vou sempre fazendo essa analogia, favor. vai ser para a parte mais prática do dia a dia. Então é como se essa intercambista lá, ela fosse tentar falar inglês na escola, ela tá ali com o tablet, tendo os pictogramas, as figuras, como apoio, como suporte de dicas para ela aprender esse novo idioma. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A gente pode pensar. A gente não pode esquecer que as nossas crianças, às vezes, Sim, têm sim. diagnósticos médicos acompanhados. Claro, e muitas vezes deficiência intelectual, sim, Exatamente. tudo isso. Para essa intercambista, às vezes, aumentar esse input vai bastar. Ela, a Sim. uma hora ou outra, ela vai começar a pegar o nome das Sim. coisas, vai conseguir verbalizar, né? Para outras pessoas, né, envolvendo a CA, mas a alusão é essa, sim. A gente consegue imaginar que a aprendizagem acontece parecido. De uma forma mais estruturada, com dicas ali para proporcionarem uma comunicação, seja ela vocal ou não, mas que haja uma comunicação. Exato. É mais ou menos isso. E nesse caminho, né, da importância da comunidade como um todo nesse papel, como você enxerga o papel da equipe interdisciplinar em relação frente ao sucesso da implementação e continuidade da CA? Fundamental, né? Eles, como a gente falou, eles precisam estar conectados com essa criança. Se você é um fisioterapeuta, vamos pensar que você é da área motora, né? Como que você se comunica com essa criança, né? Que chegou para você para cuidar da marcha ou de algo que eu não entendo, mas assim, como que você cumprimentou ela? Como que você Sim. se direcionou a ela? Então, tudo isso são preocupações que a gente precisa ter. E a gente precisa também saber as preferências que vão motivar aquele indivíduo, né, a fazer os meus objetivos de sessão, sejam motores, sejam sensoriais, enfim. Então, eles também precisam se conectar de uma maneira respeitosa e de uma maneira a validar todas essas formas de comunicação. Isso vai fazer com que o vínculo deles aumente e vai ter muito mais resultado na terapia com foco em motor, por exemplo, que é o exemplo que a gente está usando aqui, né? Porque eles estarão conectados, não é uma sessão onde a criança está totalmente passiva, não consegue se comunicar, não consegue expressar uma preferência, ou dizer do eu, né? Então, assim, isso é bem importante, assim, que a gente tenha esse papel, que todo mundo se comunique com a criança, pela CAA também. E aí, falando da importância da comunidade, escola, família, enfim, vamos focar um pouquinho agora na questão da família, né? Como você enxerga a importância da família? Porque a gente não acredita nesse modelo de que a criança ou o jovem adulto vem para cá, a gente faz a terapia e devolve ele para o ambiente que não está preparado para atendê-lo, né? A gente tem orientação parental sistemática, muitas famílias que têm disponibilidade vêm aqui, acompanham as sessões, que é o ideal, mas a gente sabe que muitas pessoas trabalham e não tem essa possibilidade, mas para quem não tem, a gente faz a orientação parental de forma sistemática e a gente tem conseguido bons resultados, né? Isso, a família fica feliz, a criança fica, né, muito mais confortável e conseguindo se comunicar. Como que você vê na prática isso acontecendo? Você ainda vê que isso é uma barreira? Para a CAA, às vezes sim, porque envolve crenças da família, envolve bastante valores também. Além disso, envolve habilidades que o profissional precisa ter de treinamentos, então são competências e são interfaces que vão acontecendo. Então, a clínica tem que estar preparada para dar treinamentos, como vocês fazem aqui, para as coisas acontecerem. Na CAA em específico, Marina, a barreira é a maior, é a ausência de treinamento parental. A desistência da CAA, acredito assim, não sei, não lembro agora, mas ela é altíssima na desistência da CAA, e a principal barreira foi a ausência de treinamento. Um contraponto disso, se a gente pensa em estimulações de fala, a gente vê que um aumento também, quando você tem esse contato maior com a família, você às vezes aumenta, dá um acréscimo ali de quase 10% no tratamento da criança. Então, assim, se a gente vai combinando evidências científicas na área de fala, comunicação e linguagem, a gente vai vendo que só traz benefícios ter a família próximo da gente.
seja na CAA, seja para ensinar algum comportamento bucal, qualquer coisa que a gente precisa, entendeu? Sim, a gente vê assim um sucesso muito grande daquelas famílias que se envolvem um pouco além, né? Tanto nas orientações parentais, às vezes 2, 3, todo dia, né? Aqui semanalmente com a gente, que começam até, né? Inicialmente a nossa fono começa a inserir mais vocabulário, a gente vai ensinando, e aos poucos essa família vai inserindo, porque surgiu uma possibilidade de ir num zoológico no final de semana, que isso acontece. Nem o tempo tá bom, você tá aí, né? As famílias se falam, os amigos se falam. E aí os pais muitas vezes já conseguem inserir os vocabulários para que o recurso esteja ali disponível para que essa criança no dia seguinte consiga usar numa saída, né, num passeio de família e fazer acontecer. Mas eu entendo que isso é muito trabalhoso. Eu não estou aqui para julgar nenhuma família, tá? Eu estou aqui para falar que isso demanda muito tempo. E eu vejo que a nossa realidade no Brasil é uma realidade um pouco mais difícil nesse sentido, né? Sim. Por exemplo, fui para muitos centros fora do país, especialmente Estados Unidos, e lá isso é um contínuo, mas é um outro estilo de vida, né? Nem todas as mães, principalmente, trabalham num período reduzido, só enquanto a criança está na escola, né? Então isso acontece de uma forma mais contínua. E aqui a gente tem uma outra realidade, né? As famílias trabalham pra caramba, enfim, não é justificando, mas eu acho que quando é possível, quando isso acontece, os resultados são assim exponenciais, sabe? São mesmo. E dá um acréscimo na comunicação da criança e, consequentemente, a funcionalidade na qualidade de vida, o impacto é grande. E aí, Marina, vem algo muito legal de até promover isso aqui nessa conversa, né? A gente sabe que pode ser difícil conseguir participar, mas às vezes escolher uma coisa pode ser Isso, a gente fala começo, muito isso. A gente né? tem 20 demandas. A gente vai começar por qual? Por essas 5? Dessas 5, qual você vai se dedicar? Vai ser o desfraude? Vai ser a comunicação? O que está mais difícil para você? Porque eu acho que essa troca é muito importante. A gente faz muito isso aqui. O que é prioridade para você? Às vezes a mãe fala desfraude, tá? Mas a gente entende que se a gente trabalhar a comunicação, isso vai ajudar no desfraude. Vamos por esse caminho? Ou não? Né? Então, e aí a gente decide, né? Mas sempre numa discussão clínica e técnica, e não faz sentido para aquela família, porque não existe uma regra. E isso é importante que você falou, porque a gente não vai conseguir fazer tudo. Na vida a gente não vai conseguir fazer tudo também, né? Não. A gente sabe bem disso. A gente vai tendo que abrir mão de algumas coisas. Como o meu viés aqui é comunicação hoje, né? Acho que vale a pena contar. Muitas famílias dão feedback para nós, para a equipe, dizendo assim: olha, depois que chegou a comunicação, a minha qualidade de vida Mas mudou. muda mesmo. Né? Eles E falam eles dão mesmo. esse feedback, tipo, olha, minha qualidade de vida mudou. Eu não queria, eu tinha os mitos na minha cabeça, achei que não ia melhorar a fala. Porque Muitos pais falam isso, né? Muitos. Mas a hora que eu coloquei, né, e eu vi que a minha criança conseguiu aumentar ali a participação social, tá melhor. Faz nos piada ambientes. quando a gente fala disso, Exato. porque Então, tem família que volta e procura e fala assim, desculpa, né? Desculpa, eu não queria ter discutido com você lá atrás. E falo. Quando eu falar, insistir uma coisa, insiste mais comigo, por favor, porque é isso, né? As pessoas também são bombardeadas de muitas informações, né? Pega um recorte de uma fala, recorte de outra, você vai construindo, e na verdade, essa é a nossa grande expertise, né? Olhar clinicamente para aquele caso, e por isso que é individualizado, né? Cris, você tem algum case de sucesso em relação, assim, você deve ter vários, eu também tenho vários aqui, mas um que você fala, nossa, esse aqui foi um caso que foi emblemático por conta disso. Você tem algum aqui para trazer para gente? Acho que a gente pode falar desse caso que eu estava falando, uma família super querida, a mãe é advogada, e ele tinha um transtorno motor de fala muito severo, acompanhado de um transtorno do neurodesenvolvimento, o autismo, e agora recentemente também TDAH, e foi crescendo. Quantos anos? Hoje ele está com 8, tá? Chegou pra gente com mais ou menos uns 3 anos, assim, a gente foi, né, conduzindo o caso, estudando, tentando tratar ali as questões de interação, de fala e comunicação, e a mãe sempre muito resistente a CA. Ele foi evoluindo os transtornos motores, a gente foi conseguindo, né, fazer um tratamento com boas práticas baseadas em evidência, letra, aprendizagem motora de fala, melhorando também muito com o trabalho interdisciplinar, né, de ensino de habilidades.
Até que chegou um momento que ele já estava conseguindo ser entendido em pequenos núcleos próximos. E o desafio era, então, ampliar os núcleos para que ele ampliasse participação, narrativa, outras funções de linguagem, troca social, enfim. Vamos colocar um sistema, né? Novamente, retornamos a família, não quero, até que um dia chegou um dispositivo para a gente lá, apareceu cheio de jogos, um dispositivo, né? Já ali sabotado, né? Já quando estava difícil ficou pior. E a gente falou, tudo bem, vamos ajeitar, né? Organizamos tudo, sempre muito respeitoso. Sim, Uma questão da família, né? A gente precisa respeitar e entender que a prática baseada em evidência leva em consideração o familiar. E a gente tem que ficar de mãos dadas com eles, entendendo ali. Isso num contexto cultural, de exposição, tem muita coisa envolvida, né? Marina, esse caso em específico, né, que a CA recentemente entrou para o rol de evidências dentro dos tratamentos de transtornos motores, né? Então a gente estava fazendo algo ainda ali que a gente tinha mais na prática clínica e tal, e de estudos mais antigos. Quando a gente percebeu, ele deslanchou a falar. Por quê? Mas vocês introduziram? Introduzimos. Mas a família aceitou? Aceitou, tá? Um sistema bem robusto, que tinha a linguagem do nível dele, até ficou ultrapassado logo, porque ele já conseguiu, começou a editar o sistema, colocava os assuntos que ele queria. Quando ele queria recontar algo difícil, um nome de Pokémon, que às vezes era muito difícil para ele conseguir o planejamento. É difícil pra gente também, né? A gente não consegue falar aqueles nomes. Estava lá. Ele conseguia se fazer entender, usou o teclado por muito tempo, então um sistema por texto, saiu de um sistema de pictogramas e texto, foi para um sistema de texto, e hoje ele leva mais na igreja, que é um núcleo muito mais distante. Então ele fala assim, aqui é um lugar onde eu ainda preciso, né? Ele está com 8, 9 anos, ele já tem toda essa consciência. E aí ela me ligou, né? A família disse assim, Cris, me desculpa, ele melhorou muito, mas deixa eu te falar, ele não tá querendo mais usar. O que eu faço agora? Agora eu queria que ele usasse, porque ele melhorou muito. Aí eu falo, não, agora é ele que decide, né? Se ele tá confiante e ele está um comunicador confiante, vocal. Vocal. Ai, que a gente vai deixar como ele está. Eu falo, eu ouço as histórias, eu fico arrepiada, fico mesmo, vou ficar sempre, eu acho que é isso que move a gente transforma muitas vidas, né, Cris? É uma responsabilidade muito grande, assim. Fico até impactada, porque é algo que transcende, né? É algo que a gente impacta muitas famílias, muito da qualidade de vida, do bem-estar dessas famílias e do futuro, né? Você tira, assim, você abre portas que você fala, meu Deus, do futuro. Né? Obrigada por conseguir ajudar. Que bacana esse caso. Muito. Consequentemente, a psicologia conseguiu fazer uma retirada da AT na escola. Ele teve uma mudança de escola, tá todo mundo assim observando, né, olhando. Mas estamos em contato, sendo o suporte necessário. Eu acho que esse é o nosso trabalho, né? Quanto você precisa de suporte, eu vou te dar. O famoso fade out. O que é o fade out? Gente, é o desmame, é só isso. Vamos desmamando, vamos saindo, dessensibilizando aos poucos. Porque a gente quer, no fundo, é o que os pais querem, e a gente, como um bom terapeuta, a gente deve querer isso sempre. Sim. Que eles não precisem de nós. Exatamente. Essa é a ideia, que eles caminhem. Né? Aumenta a carga. Só vem visitar a gente quando vocês ficarem mais velhos e autônomos, independentes, que a gente tem saudade, tá bom? Tem que contar as histórias. Não é? Isso. E Cris, falando um pouquinho ainda de comunidade, né? A CA ainda é um desafio nas escolas, até porque ela é muito individualizada. A gente tem vários sistemas, mas a gente sabe que cada criança tem o seu vocabulário, o seu repertório, e é difícil mesmo aplicar, né, numa prática, sobretudo em escolas muito maiores, que tem ali, às vezes, 10 turmas, 5 turmas. Como que você vê esse desafio das escolas? A gente precisa sempre lembrar o que a gente falou no outro podcast. Estamos mudando a história. As escolas também estão mudando a história delas, né? E aí, a ideia é que a gente consiga desenvolver competência, né, no nosso usuário de CA, então, para que ele consiga personalizar ao máximo esse sistema, sendo com uma AT, sendo de responsabilidade da própria escola, né, que consigamos ter ali todo o conteúdo para acompanhar aquela classe, para de fato existir um acompanhamento pedagógico no contexto da sala de aula, né, que a gente sabe que esses são os modelos preconizados aqui no Brasil e que a gente gostaria que todos eles estivessem presentes.
O nível de linguagem, eu acredito que ter a CA na escola, Marina, é algo até mais fácil para a escola. Por quê? O nível de linguagem daquela criança está ali. Depende, é mais fácil, portanto, que tenha ali profissionais que saibam Exato. utilizar e dar suporte, né? E aí vem mais uma vez a barreira do treinamento, né? O Isso. treinamento não é só para os pais, é também para a comunidade, que tá onde essa criança está envolvida, né? Esses profissionais da escola, às vezes, podem vir até a clínica, às vezes não. Hoje, o online está servindo muito para isso. Sim. Cada vez mais professores, né, se envolvem Se profissionalizam. fora do Brasil. Enfermagem, professores dominam muito Também não CA, porque são situações de vulnerabilidade comunicativa muito importante. E a escola é assim. Se a gente esquece que comunicação é o princípio da aprendizagem, a gente vai pular, vai encontrar muita dificuldade no segundo degrau da pedagogia. Hoje, os sistemas de comunicação, eles não são só chamados de sistema de comunicação, eles são sistemas de comunicação e muitas vezes até aprendizagem. Então, a gente até chega a um nível, acho que um outro caso de sucesso seria crianças que estão começando a se alfabetizar, a gente consegue gamificar dentro de sistemas conteúdos pedagógicos. Isso é muito interessante. Muito. É que isso é tão assim... É uma bolha, né? Assim, Então, né? Porque se você pensar que escolas mais especializadas em inclusão não conseguem chegar nisso, que é pegar o conteúdo e colocar no aplicativo, que dirá escolas que estão muito abertas, muito disponíveis, mas estão começando. E tem fases de amadurecimento e de treinamento também de equipe, né? Então, como você disse, estão começando uma história nova. Todos nós. E isso a gente pode fazer tanto na alta quanto na baixa tecnologia, né? A CA, ela permite essas duas versões, né? Então, a gente tem a alta tecnologia e a gente também tem a baixa, né? Pode ser feito no papel. A questão é realmente o treinamento. O treinamento é uma das principais barreiras. Se você tem um treinamento que atinge a população que você está ali, o contexto da sua escola, você vai atingir as crianças que estão ali. O né? que a gente faz vê uma mudança no ambiente. O que a gente vê aqui na nossa prática é assim, poucas escolas chamaram a gente para dar treinamento para a equipe. Começo de ano, treinem a equipe. Já tivemos, sim, mas poucas, né? O que a gente tem, olha, tem esse aluno de inclusão, a gente vai na escola, observa, faz orientação, depois marca reunião com coordenação, uma vez por mês, que é um começo, Muito. né? Que é um começo, e eu acho que a gente não está aqui para desvalorizar o papel das escolas, muito pelo contrário, acho que eles também ficam, assim como nós, muito tempo com as crianças e têm desafios importantes aí para lidar e para galgar também essa nova área de conhecimento, que não é tão nova, mas enfim, né? E aí a gente vê que na prática é mais isso que a gente faz, orientação escolar, quinzenal, maioria mensal e observação escolar. Né? Algumas escolas têm mais resistência para deixar a gente entrar, para observar, outras são super, chamam, a maioria assim, das escolas chamam a gente, não, venham observar, nos ajudem, isso está muito legal, as escolas têm pedido muito a nossa ajuda, olha, a gente quer vocês aqui, quando que vocês vêm de novo, porque assim, na escola tudo acontece ali em real time, né, tudo ao tempo todo, né, então eu falo que aqui a gente tem uma dinâmica muito parecida de uma escola e de um hospital, porque as coisas vão acontecendo no tempo real. Então, quando a gente vai para as escolas, consegue observar, consegue ali estar observando, já está modelando, cai a ficha, sabe? Do que você está falando na reunião. E uma coisa não exclui a outra. Não é importante. Eu acho que cada vez... E entender como que essa pessoa que está lá na escola aprende. Sim. Os pais, às vezes a gente acha, vamos fazer uma reunião e ele vai aprender a modelar a linguagem agora nesse sistema novo. Às vezes aquela família aprende vendo. Sim. A gente também tem que entender isso. Por isso que eu acho que esse mix, né, de formas de ensinar também ajuda. Eu vejo as nossas áreas muito nesse formato, de você entender que você vai dar um treinamento, sim, vai dar fundamentação teórica, mas você vai estar lá. Não, você tem que estar na prática. Vendo o que está acontecendo, porque é uma vida que está ali, é a criança. E as coisas estão acontecendo, né? Você tem que ter uma base teórica, óbvio, mas você tem que estar ali o roleplay o tempo todo, né? Você fazendo e colocando a mão na massa também. Tudo. Com certeza. Falando um pouco de comunidade, né? Pensando em restaurantes, mercados, shoppings, lojas, enfim. A gente ainda não vê essa prática acontecendo. É algo bem desafiador, é algo que eu acho que a gente nem começou ainda, né? É bem
bem assim, como posso dizer, acho que precisa ainda de muito, a gente precisa caminhar muito nesse setor. Há uns 3, 4 anos atrás, a gente fez uma parceria com uma sorveteria, que já até fechou, mas uma sorveteria fez um trabalho, na verdade, a sorveteria fechou a loja física, eles continuam com a fábrica e distribuem para restaurantes de alto padrão, foi um trabalho muito bacana que a gente fez, mas eles tinham a sorveteria física. E a gente entrou em contato com eles, falou se eles tinham interesse em fazer um cardápio inclusivo. Ah, como que é? Como que não é? Explicamos, fizemos reunião, falamos, olha, a gente quer que as crianças possam ir aí e possam escolher. E aí tinha lá os pictogramas, as crianças chegaram, tinha os pictogramas, a gente treinou os funcionários, as crianças, jovens, adultos foram com a nossa equipe. E aí foi muito engraçado, porque as mães falaram, olha, ele só come sorvete de morango. Ah, ele não adianta oferecer outro porque é só chocolate. Não, ele só come na casquinha. Chegou lá. Foi emocionante. Os terapeutas, assim, ficaram com os olhos emocionados. A gente também, porque eles começaram a experimentar outros sabores. A gente trabalhou rigidez comportamental, trabalhou poder de escolha num outro ambiente, flexibilização. Gente, foi maravilhoso. As mães ficaram super surpresas, falaram, nossa, eu não sabia que ele gostava. Não, ele nem quis o chocolate, ele só queria comer, sei lá, limão. E ela falou, nossa, meu Deus, né? Eu tô há 10 anos impedindo meu filho de falar, porque eu nunca nem ofereci outros sorvetes, porque eu sei que ele gosta de chocolate, é tudo tão difícil, ele é muito rígido e qualquer coisa que acontece que tá errado, então eu só ofereci o chocolate. E aí você fala, gente, a gente só fez um suporte visual, a gente só fez a planilha de comunicação. É só isso, não é nada de outra, não é um bicho de 7 cabeças. E a gente ficou assim, surpresa com os resultados, surpresa. Eles ficaram usando por um bom tempo, até a loja física fechar, o cardápio inclusive, e foi algo muito, muito legal. Depois os pais puderam levar no final de semana as crianças, jovens, ali para tomar sorvete. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa fomentar. A gente precisa dar uma ajuda aí, levar isso, né, para os locais e fazer acontecer de alguma forma, né? Porque é um benefício para todo mundo, né? E até para quem não está precisando daquela acessibilidade, mas está vendo que aquilo existe e implementa em outro lugar, né? E, infelizmente, às vezes, passar por experiências como essa é o que faz virar a chave de algumas pessoas, sim. né? Eu já tive situações de pai que tinha um filho, eu não conhecia o filho, ele passou por uma experiência de câncer de cabeça e pescoço, ficou 4 meses sem poder falar, e ali a fono conseguiu convencer, a fono que nem trabalhava com CA, convenceu isso para ele. Leve seu filho numa fono, põe a CA nele. E outro caso de sucesso, também começou a falar, usa o sistema muito bem, tá? Seguiu a vida. O que a gente precisa lembrar quando a gente fala de ambientes, né? Essas pessoas que estão usando o sistema precisam de lugares para que usem, que se comuniquem. Exato, né? Para comprar, elas têm esse direito, né? De viver em sociedade, de participar. Então, elas têm que conseguir comprar coisas, têm que conseguir... Não é só fila, né? Não é só fila. É viver, né? Tem que viver. Então, essa atitude é maravilhosa, né? A gente conseguir colocar nas escolas, nas clínicas, nas escolas, né? Nos outros ambientes sociais. Eu acho que esse é um bom caminho, assim. E tudo começa de algum lugar e com muito treinamento, né, Cris? A gente não pode esquecer que isso é importante. É uma cultura, né? É uma cultura. Quando a gente fala de CAA, é uma cultura, né? Você tem uma cultura ali a pulverizar, né? Então, você, às vezes, consegue dar conta, nós como clínicas, muitas vezes conseguimos dar conta de uma determinada parte da acessibilidade e vamos fomentando outras áreas, né? Mas eu acho que aos poucos, a comunidade toda como um todo também se interessa. Fazendo acontecer. Vai precisar de política, precisa de muita coisa, né? A gente precisa de todas as áreas envolvidas, mas essas pequenas atitudes aquecem o coração, né? E faz a gente entender que a gente tem que seguir. Muito, foi assim, foi uma aventura, né? Que fomos para lá, um monte de criança, de jovem, terapeuta, mas foi assim muito proveitoso, muito proveitoso. Recentemente eu vi que uma rede de fast food fez um cardápio acessível, acho que na região central de São Paulo. Foi bem bacana também, assim, a experiência, tenho visto, né? Mas ficou só naquela unidade, né? Então é isso que a gente precisa
É um A gente começo. precisa começar, É um e tudo começo. bem a gente começar pequeno, porque a gente também Exato. tem times para treinar, né? Equipe, Nossa, parte operacional ali da lanchonete, tá ótimo, mas é importante começar, né, Cris? muito. Isso é muito importante. É, falando dessa dificuldade, desse desafio, né? A minha pergunta seria: qual o desafio, qual um dos maiores desafios que você vê para implementar o CA? Eu acho que a gente falou alguns aqui, né? Falamos alguns aqui. Mas eu acho que a gente resume, assim, né? O que a gente vê. A gente tem que ver pessoas usando. A gente tem que, né? Alguns parques também já tem, até o Ipiranga colocou um parque lá também, uma CA de baixa. Acho que ela gira, ela é interativa, assim, mas é de madeira, eu não sei bem o material, não lembro. Alguns parques estão começando, né? Então, assim, isso vem sendo disseminado. Que, né? A gente precisa ver, a gente precisa falar Divulgar sobre isso, exato, disseminar, né? E a gente precisa viver essa cultura, né? A hora que a gente vive, a gente consegue, de fato, começar a tornar a comunicação acessível para todos, porque é isso que deveria acontecer, Isso é né? inclusão, né? Isso é inclusão. Exato. A gente falou de desafio. Quais são os benefícios de conseguir ter uma estrutura como essa, de conseguir implementar a CAA no dia a dia, né, com a equipe interdisciplinar? Os benefícios são de você conseguir um processo mais rápido, mais velocidade, eficiente, né? Você consegue resolver situações daquela criança, daquele indivíduo, de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Você consegue também fazer uma interface entre as áreas, entre as ciências e as abordagens de forma mais assertiva, porque muitas vezes a questão é sensorial. Então, vamos construir um caminho para ele pedir esse item sensorial, É isso. né? Porque isso é importante para ele se manter aprendiz. Isso é importante para ele ficar sentado na sala de aula. Para ele não se engajar em problemas de comportamento, né? Exato, Enfim, então, estereotipia. se ele pode ter acesso a esse item sensorial, né, que vai sanar ali alguma questão que ele está precisando, ou ensinar ele a pedir, a gente tem até no sistema aqui o hábito de colocar para algumas situações coisas que me acalmam. Então, uma criança pode sinalizar, isso aqui me acalma, né? Eu estou tendo um problema, Que são as estratégias de autorregulação, que é maravilhoso, né? resolvendo problemas, né? Então, qual que é o tamanho do meu problema? Eu consigo resolver ele aqui, indo no meu sistema e fazendo uma solicitação de um item que para mim vai me ajudar a me ajustar e me manter na atividade, né? Então, assim, isso é muito importante para eles, né? Cris, isso é maravilhoso, né? Porque pensa a gente na vida adulta, trabalhando, quantas vezes a gente fica estressado e o quão é difícil a gente parar para pensar, o que me acalma? Me acalma fechar um pouco o computador, me acalma tomar água, me acalma ouvir uma música, sem ir para comer chocolate, sem ir para comportamentos desse tipo, né? O que eu faço para me autorregular quando eu tô... A gente não faz isso, Exato. né? Você precisa de pessoas assim que fazem terapia há muitos anos chegam nisso, mas senão é muito difícil. E eu percebo que muitas vezes a gente ensina para eles habilidades tão importantes e a gente acaba aprendendo mais do que eles. Sempre. Não né? é? Sempre. Eu falo que eles ensinam pra gente assim. Pra gente é muito claro ensinar essas habilidades, esse repertório para eles. Mas aí você se dá conta que nem você faz. Exato. E Né? nessa troca, quem aprende a gente? Quem aprende a gente? Então é algo muito gratificante, né? É demais. Eu falo que é uma missão, né? É uma missão de vida, tá aqui para disseminar, para fazer acontecer, para ajudá-los da forma que for, né? É um propósito. É um trabalho junto com um propósito. Que conselhos você daria para profissionais e familiares que buscam melhorar a comunicação e a inclusão através do CA? Eu acho que os primeiros conselhos assim que a gente pode dar é validar todas as formas de comunicação. Então, se a sua criança fala, se a sua criança aproxima da fala, valida. Se ela usa um gesto, né, valida. E você pode expandir isso para a linguagem utilizando um sistema de comunicação, né? Então, se ele faz um gesto para ir ao banheiro, você pode nomear banheiro. Se ele faz um gesto para dormir ou que ele quer sair, você pode, né, validar dizendo assim, entendi, você quer sair. E eu posso expandir a linguagem através da modelagem. Eu posso dar um nome para aquele gesto, tornando ele um pouco mais eficiente, mais autônomo na comunicação e até mesmo dentro da sociedade, mais pessoas vão conseguir compreender ele, porque senão ele vai ficar vulnerável
Sim. né? Ali, dependendo da interpretação do gesto. Eu acho que buscar um centro de tratamento que tenha experiência em comunicação aumentativa e alternativa também seria uma das, né, das dicas, porque é importante o quanto antes, tá? A gente sabe hoje que crianças que ainda não conseguem, por exemplo, nomear algo, pedir algo, mostrar algo ou fazer uma interação social mínima, a partir dos 18 meses, mesmo que não seja pela fala, elas já têm indicação de começar um 18 trabalho meses. com comunicação aumentativa e alternativa. É algo bem importante. Por isso que eu acho que essas dicas Está são falando de uma criança de 1 ano e meio. um ano e meio. É algo bem sério, né? Que a gente precisa buscar e acompanhar esse desenvolvimento junto com a neuroplasticidade para que as coisas caminhem e esse desenvolvimento de linguagem permita que esse indivíduo tenha uma qualidade de vida, né, que vai ser a dele, que vai ser dentro do desenvolvimento e da curva de desenvolvimento Sim. dele, né, junto com as outras terapias. Então, validar tudo que eles estão tentando comunicar, expandir isso, né, e fornecer um suporte necessário, seja um livro, seja uma pranchinha, qualquer Por forma. recurso. É um recurso. O mais importante é a gente modelar a linguagem do que o próprio recurso em si. Sim, sim. Cris, eu vou mostrar um pouquinho Vamos. para o pessoal aqui que está nos assistindo como que a gente usa, dar alguns exemplos, né? Porque isso para a gente é muito familiar. Perfeito. Vou mostrar aqui, então, um sistema de comunicação dentro de um dispositivo chamado iPad. Existem vários dispositivos e um software também específico. Existem vários softwares que podem beneficiar a comunicação aumentativa e alternativa. Esse aqui, ele é personalizado para uma criança que pode já fazer frases, por exemplo, e eu vou modelar algo que eu estou sentindo agora, né? Então, eu estou agradecida. E eu posso clicar aqui, ó, Eu estou agradecido. para essa frase ser falada e alguém me ouvir também. Ao mesmo tempo, isso enquanto usuário, né? Se eu caminhar para quem está modelando, se eu tenho uma criança próximo de mim e percebo que ela está feliz, que ela está gostando do que a gente está falando por aqui, eu posso dizer, né? Eu acho que você está gostando, que você está animado, que você está se sentindo bem. Então, eu posso modelar as palavras principais da minha fala, que seriam as palavras essenciais ali do meu contexto. Quando a criança já é um usuário mais competente, a modelagem também tem fases para isso, né? Então, a gente não começa modelando todas as palavrinhas que a gente costuma falar. Assim como a gente tem, então, as palavras essenciais, que são as palavras mais usadas na língua portuguesa e são de muita necessidade, como ajuda, como parar e até mesmo como o acabou, né? Que é algo que a gente utiliza muito com as nossas crianças. Acabou a comida, acabou de assistir o filme, acabou a terapia, vamos para outra. E a gente consegue até sinalizar para onde vai. Então, o sistema ele precisa ter toda essa carga de linguagem e abarcar os subsistemas de linguagem dentro dele para acompanhar o desenvolvimento e até mesmo o letramento, que eu acho que é algo que é importante da gente falar. A gente precisa lembrar que precisa ter um teclado também para que a criança possa dizer o que ela quiser, assim que ela estiver já desenvolvendo e pronta para isso. Muito bom, Cris. Muito bom você mostrar, que eu acho que aí clarifica, né, exemplifica de uma forma bem bacana para quem está nos assistindo. E acabou. Eu vou clicar aí, acabou. Mas muito obrigada. Acabou esse episódio, mas espero que a gente possa se encontrar mais vezes para trazer mais informação para todo mundo que está nos assistindo. Muito obrigada. Obrigada, vai ser um prazer voltar aqui e contar mais histórias de sucesso. Vamos lá. Obrigada mesmo, Cris. Tchau, até mais. Gente, acabou mais um episódio do Formare Talks. Hoje falamos sobre CAA, o papel de cada um na equipe interdisciplinar, família e comunidade. Então, para você que viu trechos desse episódio, espero que vocês tenham gostado. E para você que não assistiu o episódio inteiro, entre nas nossas plataformas para acompanhar. Esse episódio estará disponível no Spotify, Deezer e YouTube, como também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Espero que vocês gostem. Até lá!